Olá, cheguei, opa! Vim apresentar aqui mais uma vez, novamente, porém, hoje eu vou falar sobre a aplicação de EDO em queda livre. Ué, mas aonde que EDO entraria em queda livre? Então, para os amantes de física, pessoas que adoram a física de algum problema, principalmente que envolve lançamento vertical, queda livre, tem uma notícia boa para vocês. Desta maneira, você vai conseguir resolver problemas que envolvam a resistência do ar. Mas aonde que a EDO entraria aí? De pouco a pouco, eu fiz, no caso, 3 situações aqui, e a partir delas, nós vamos resolver e chegar numa EDO que poderia descrever este movimento. Mas tá, primeira situação, eu tenho um voluntário onde ele está, digamos que saindo, pulando de um avião. Então, se ele está pulando, então ele está saindo do repouso, sua velocidade inicial é igual a zero. Beleza. Porém, antes de darmos início às outras forças, temos a força de resistência do ar, que ela existe. A força de resistência do ar, neste caso aqui, ela não vai aparecer, porque ela é se tratada da seguinte: é uma constante aerodinâmica, que é de acordo com a aerodinâmica do que está em movimento, porque imagina, esse rapaz aí, se ele estivesse de paraquedas, então a constante seria maior, porque ele teria menos aerodinâmica, ele iria sofrer maior influência da resistência do ar. Porém, neste caso, ele está puro e ele sozinho. Só que como ele está com velocidade igual a zero, e a fórmula da força da resistência do ar igual a constante vezes a velocidade, ele está com velocidade igual a zero, então não há força de resistência do ar. Até porque, se para haver a força de resistência do ar, é preciso ter corpo em movimento, porque tem um ar, se não tem nada movimentando, tem algo parado, então não tem resistência do ar. Então, neste caso aqui, se formos olharmos a força, teríamos só a força-peso, que é massa vezes a gravidade, que estaria puxando esse rapaz para o centro da Terra. Beleza. Por que a gravidade aqui é igual à aceleração? Porque só olhar na segunda lei de Newton, força resultante não seria igual a massa vezes a aceleração? Como eu só tenho uma força, e essa força é a força-peso, a força resultante seria igual à força-peso. Porém, neste caso aqui, a aceleração é menor que a gravidade. Ela é menor porque existe a força de resistência do ar. Nessa situação, ele já desceu um pouco, ele não está saindo do repouso, ele já está em queda. Porém, entra uma outra força. Então, seria o peso menos essa força, se fosse analisar. E por que essa força aqui é geralmente negativa? Porque ela é no sentido contrário à velocidade. A velocidade está apontada para baixo e essa força é no sentido contrário, sentido oposto. Então, neste caso, se colocarmos, no caso, comparando a segunda lei de Newton, seria força-peso menos isso aqui, então a aceleração deste corpo seria menor devido a este corpo estar se movimentando, logo gerou uma resistência do ar para cima. Então agora vamos para a nossa terceira situação, que é a situação perfeita, a melhor situação possível. Aqui é onde nós temos o seguinte, onde a força-peso é igual à força de resistência do ar. Então as duas vão se anular. Se não tem nenhuma força atuando no corpo, só tem velocidade, logo não tem aceleração. E essa velocidade seria a velocidade constante. E velocidade constante lembra do MRU, então o camarada não iria se acelerar mais. Então é chamada velocidade limite, que é denominada, porque é a velocidade máxima que a pessoa poderia atingir desde que esteja estabelecido essas situações. Porém, como eu disse sobre um paraquedas, o que iria acontecer? Neste caso, a força de resistência do ar seria maior do que a força-peso se ele tivesse um paraquedas, porque a velocidade seria a mesma, lógico. Porém, a constante aerodinâmica, como eu tinha dito um pouco mais cedo, seria bem maior, porque iria dificultar mais ainda em questão da aerodinâmica dele. Ele perderia muito aerodinâmica. Logo, a força da resistência do ar seria muito maior. Ele teria muito mais resistência do que
Se ele estivesse puro. Aí essa força iria para cima. Pelo fato da força ser maior, logo, é por isso que quando nós observamos um paraquedista caindo, que ele tem aquele puxão para cima. Seria exatamente a força de resistência do ar. Porém, ele vai caindo, logo ele vai desacelerando até que novamente aconteça essa situação de novo. Porque se ele chegasse ao chão dessa situação, ele iria morrer, né? Porque tem proteção. Ele ia chegar na velocidade muito alta. Porém, com paraquedas, essa é a importância, onde eles vão causar maior resistência do ar para poder diminuir a velocidade, para a velocidade ser menor. Porque no momento que sobe a aceleração, não iria acelerar, iria desacelerar. Então a aceleração seria negativa, então ele iria perder velocidade, porque estaria desacelerando. Seria basicamente este o funcionamento. E é tudo baseado na segunda lei de Newton, que é força resultante igual a massa vezes aceleração. E aqui fiz um símbolozinho, né? Colocando, explicando novamente por que é menos kV, porque a velocidade ela vai ser no sentido da força-peso, porque ele está em queda livre, porém a força resultante, a força da resistência do ar, ela é para cima, então logo é menos porque é sentido contrário, porque são ambos vetores. Então, tá. Mas aí vamos fazer a substituição. Massa vezes aceleração igual a força resultante. Tá, só invertir de lugar. Aí aqui eu fiz o seguinte, no lugar da aceleração, eu posso dizer que é a mesma coisa que a derivada da velocidade em função do tempo. Então já coloquei, que é igual a força da resistência do ar mais força-peso, porque força resultante é a soma das duas, né? Porém, neste caso aqui, por se tratar da soma, a força-peso consideramos o sentido para baixo como positivo, aqui entraria esse menos aqui por se tratar do sentido contrário que eu já expliquei. Aí tá, substituindo, só fazendo a substituição aqui, obtemos o seguinte, que a massa vezes a derivada da velocidade em função do tempo é igual a menos kV mais mg, no caso o peso. Aí eu passei o kV para o outro lado somando, e aí eu fiz a divisão, cortei m, dividi a equação toda por m. E aí tive a seguinte EDO, a derivada da velocidade em função do tempo, mais a constante aerodinâmica vezes a velocidade dividido pela massa. Tem que ser igual à gravidade. Chegamos numa equação que envolve uma EDO. E é uma EDO de primeira ordem. E aí é só ver a melhor maneira para poder solucioná-la. Ponto. E agora vamos para dois exemplos que eu separei. O primeiro exemplo foi tirado de uma questão de uma pós-graduação da Universidade Federal de Goiás, logo que é recente. E a questão é, uma pedra de massa M é solta em repouso do alto de um prédio e começa a cair sob a ação da força gravitacional. Então ela tem a massa igual a M, então a massa M, e começa a cair sob a ação da força gravitacional. Então vai ter gravidade no meio. Beleza, a gravidade seria G e a massa seria M. E também vai sofrer a ação da força da resistência do ar. E a força gravitacional, no caso, estaria influenciada sobre o peso, né? E a força de resistência do ar já temos aqui a forma, né? Tudo em módulo, porque, como eu disse, entra um menos aqui devido à velocidade, né? Sendo sentido contrário à força de resistência do ar, e tá. Mas aí, onde V é a velocidade da pedra, então a velocidade é V, e K é a constante positiva, está afirmando isso. Então, sua velocidade após o intervalo de tempo T será, temos as opções aí. Beleza. Primeira coisa que eu fiz, como eu tinha aquela EDO que eu acabei de formar, que seria um caso geral que se estendesse para todos os casos em queda livre, então simplesmente retomei a ela, substituí os valores. Porém, esses valores foram só valores hipotéticos, né? Literais, igual a massa igual a m, o tempo igual a t, velocidade seria igual a v. Então, só mantive a equação. E aí eu poderia resolver pelo método do fator integrante ou pelo método de equações de uma EDO separável.
E eu preferi fazer pelo método de EDO separável. E utilizando o método de EDO separável, fizemos da seguinte maneira. Fizemos só a manipulação, né? Passamos o K, KV sobre M para o outro lado da equação, igual está aqui. E aí tá. O que eu fiz? Eu troquei essa expressão aqui toda pelo dt. Eu apenas inverti os dois ali. E aí tá. Coloquei tudo que tem v de um lado e tudo que tem t de um outro. Maravilha. Porém, eu teria que integrar, né? Já que é uma equação separável. Então, se eu fosse integrar, ficaria ln de g menos ln de k sobre n, e daria outra subtração. Eu pensei e falei, vou tirar isso aí, eu acho mais fácil. Tirar e vamos fazer a mudança de variável. Simples. Então, eu chamei que g menos kv sobre m, chamei de φ. Então, temos que a derivada disso aqui, dφ é igual a menos k sobre m, porque g é uma constante e não está multiplicando nada. E aqui derivei em relação a v, né? Aí ficou menos k sobre m. Maravilha, dφ igual a menos k sobre m dv. Só que como aqui eu coloquei φ embaixo, chamei isso aqui de φ, e aqui está dv, então eu vou ter que descobrir quanto que vale dv. Como eu já tenho dφ, só descobri o dv. Então dv é igual a menos m sobre k dφ. E como em cima ficaria em função de dφ, embaixo ficaria em função de φ, então ficaria bem mais fácil de resolver. E aí o que eu fiz? Apliquei tudo isso na equação. Menos m sobre k dφ dividido por φ é igual a dt. Aí no caso, vou fazer a integração agora, porque eu passei esse m menos m sobre k para o outro lado, inverteu. Vou fazer a integração de φ0 até φ e daqui de t0 até t. Só que se t0 é zero, a velocidade inicial é zero também, porque foi dito que a pedra estava caindo do repouso, então temos que considerar isso. E esse menos k sobre m, por se tratar de uma constante, sai fora da integral. Então tá, aí a integral no caso foi ln de φ, tem os limites de integração, aqui é a mesma coisa. Deu menos kt sobre m, tem os limites de integração, aí só tirar esses limites aí agora. Aí ficou que ln de φ menos ln de φ0 é igual a menos k sobre mt. Beleza, temos isso. Porém, utilizei a propriedade de logaritmo, maravilha. Porém, é o seguinte, por se tratar de uma equação separável, o próximo passo que nós teríamos tomar seria o seguinte, seria colocar um exponencial e elevar os dois lados da equação aqui. Seria um exponencial elevado a ln, desse valor aqui, exponencial elevado a menos kt sobre m. Seria isso. Porém, aí eu fiz o seguinte, como eu já iria saber que daria φ sobre φ0, porque o exponencial elevado a ln, os dois vão se cancelar, porque são funções inversas, então eu resolvi transformar novamente desse φ e φ0 para a variável v, então resolvi voltar. Aí o que podemos fazer aqui? Voltei porque o φ eu tinha que era isso, e o φ0 seria a mesma coisa, porém com os valores iniciais. E tá, por que esse valor aqui vai se cancelar? Porque como foi dito na questão, a pedra caiu do repouso. Se a pedra caiu do repouso, então o V0 é igual a zero. Logo cancela aqui. Aí teríamos que a gravidade menos kv sobre m dividido por g. E aí só, no caso, fazer a resolução através das fraçõezinhas, né? Eita, chegamos que φ sobre φ0 é equivalente a isso aqui, ó, 1 menos kv sobre mg. Guardamos essa informação aqui. Beleza, voltamos para lá. Fiz aquilo que eu tinha dito, né, de fazer elevação, colocar o exponencial e elevar a equação aqui. Fiz isso. Aí tá, temos que φ sobre φ0 é igual a e elevado a menos kt sobre m. Beleza. Aí tá, vimos aqui, fiz a substituição deste valor que eu tinha acabado de encontrar, coloquei aqui. Aí tem o e elevado a menos kt sobre m. Como eu tenho que descobrir a função velocidade, então eu isolei o v,
passei, no caso, eu poderia simplesmente passar isso para esse lado aqui e essa expressão aqui para esse lado e subtrair isso aqui, aí ficaria 1 menos kt. Como eu iria isolar o v, aí ficaria mg dividido por k. Aí tá, temos, essa seria a função para um tempo hipotético, né, no caso que for, para as condições a equação dessa pedra aí que está caindo em queda livre. Essa seria a equação. E confere na alternativa letra D. Alternativa letra D de dinamitando na matemática, compreendendo a solução cada vez mais e as aplicações da EDO, que também envolve na resistência do ar em queda livre. Então, alternativa letra D de dinamitando na matemática. Vamos para o nosso exemplo 2. O nosso segundo exemplo é: um objeto é lançado para baixo com velocidade de 4 metros por segundo, no ambiente com a resistência do ar proporcional à velocidade. Então, a resistência do ar proporcional à velocidade, então a força de resistência do ar é igual a constante aerodinâmica vezes a velocidade, kV, que é proporcional à velocidade. Maravilha. Porém, ele já me deu a função, né? Praticamente, é só resolver essa EDO. Aí ele me deu que a derivada, no caso de V em relação ao tempo, mais 5V igual a 10. E aí, como eu disse, eu poderia simplesmente resolver pelo método de EDO separável, né? Só que, neste caso, eu fiz pelo método do fator integrante, que é justamente você encontrar o fator integrante e multiplicar toda a equação, fazer a distributiva. Aí, vai tá. E aí, o que acontece? Fiz o fator integrante, que é elevado a essa função aqui, que está envolvendo a variável da EDO, que no caso seria o V, né? Que é V' e o V. Então, essa daqui é a função que está multiplicando a variável. Então, seria E elevado à integral de 5dt. Então, eu sei que o fator integrante é elevado a 5t. Fantástico. E aí, é só fazer a multiplicação em toda a equação. Multiplicar por toda a equação. Fiz a distributiva aí e tá. Porém, como o método do fator integrante é justamente você fazer uma regra do produto. Se nós derivarmos isso aqui, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Porque é a regra do produto, só que aqui está ela desenvolvida, expandida, e aqui nós direcionamos falando que é a derivada do fator integrante vezes a V, no caso. Se resolver novamente derivando, iria dar este valor aqui. Essa soma aqui, que é a regra do produto. É igual a 10 vezes E elevado a 5t. Beleza. Passei o dt para esse lado aqui. E aí é só fazer a integral. Fiz a integral, integrando. Temos que a integral disso aqui e a integral disso, vamos lá. A integral desse valor aqui é E elevado a 5t vezes V, que é igual. Aqui é 10. Só que eu percebi que eu poderia fazer uma substituição da integral. Aquela integral por substituição. Porque não é 10? Então, querendo ou não, seria múltiplo. Então, o que eu fiz aqui? Coloquei 2 para fora da integral, porque 2 vezes 5 é 10. 2 para fora da integral, deixei 5 dentro. Para quê? Porque aí eu faço a substituição. Chamo U de 5t, então du seria a mesma coisa que 5dt. dt seria a mesma coisa que du sobre 5. dt du sobre 5, e aqui seria U. du sobre 5, então cancelaria aqui, ó. E aí tá, viemos aqui para essa parte aqui, ó, que é elevado a 5t vezes v é igual a 2 vezes E elevado a u du. A integral de E elevado a u du é ela mesma, porém tem a constante, né, que vem da derivada. Aí tá, E elevado a 5t vezes v, que é igual a 2 vezes E elevado a u, porque 2 multipliquei aqui, mais a constante. E a constante nós não sabemos. Aí eu simplesmente trouxe para a variável t de novo, tirei o u e trouxe para a variável t. E aí tá, sei que E elevado a 5t vezes v é igual a 2 vezes E elevado a 5t mais c. Dividir
E elevado a 5t na equação toda. Temos que V é igual a 2, que vai cortar, mais C dividido por E elevado a 5t, que é a mesma coisa que C vezes E elevado a menos 5t, que é uma coisa para deixar mais, digamos assim, linear, mais organizada, de modo do que trabalhar com divisão ainda, né, com fração. Como a questão nos deu que o V0, que é a condição inicial, que a velocidade inicial é igual a 4, e nós descobrimos a função velocidade, então é só substituir para nós encontrarmos o valor da constante. Simples. Beleza, fiz. Tenho essa função aqui, que é a velocidade. Fiz a substituição. V de 0, no caso seria 4, que é igual a 2, mais C vezes E elevado a menos 5 vezes 0, porque T seria 0, porque é uma equação V de T, então T seria 0. Logo, descubro que a constante é igual a 2. Passo 2 para cá, C é igual a 2. Isso aqui vai dar 1. Então, C é igual a 2. E aí é só pegar este valor encontrado e substituir a função. Simples. Então, temos que a função velocidade deste objeto que foi lançado aí é este valor. E uma coisa que eu gostaria de salientar que esse método que trabalha utilizando a EDO e resistência do ar, ela é muito mais precisa quando no caso o objeto, ele não cai numa velocidade tão grande. Por exemplo, se fosse uma pena que cai mais devagar, teria velocidade menor. Quanto menor a velocidade, mais preciso seria. Mais aproximado poderia ser essa função velocidade. Porém, neste caso, citou que era um objeto, deu a velocidade, temos e descobrimos a função velocidade de queda deste objeto. Aí, aproveitamos e temos um gráfico para mostrar aquela relação de MRU que acontece. Igual foi explicada, o V de 0 é igual a 4, e quando nós vamos resolvendo, olha, tem aquela queda exponencial, que era de se prever, porque nós temos aqui, e aqui embaixo é quando a força peso se iguala à força de resistência do ar, que vai continuando caindo ao decorrer do tempo, porém, você percebe que vai caindo com velocidade, porém, ela se estabilizou em 2, então, em 2 metros por segundo ela seria constante. E é basicamente isso que acontece quando tem a resistência do ar. E é incrível isso, principalmente quando nós estamos acostumados a resolver só questões de queda livre, desprezando resistência do ar, ou questões que envolvam atrito e desprezamos o atrito. É importante ter uma questão que envolva a resistência do ar, sim, que para os amantes, as pessoas que gostam de física, dessa parte de problema, envolva. E principalmente que mostra aplicações de EDO, que nós podemos ter aplicações do cálculo 3. E é isso. Esse foi o vídeo, esse foi o gráfico que foi montado através dessa função velocidade. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Um abraço.